1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo número 15. Quero relembrar os últimos ensinos, rapidamente, em 2 minutinhos. No capítulo 9, nós aprendemos a respeito de lidar com conflitos quando nós discordamos de alguma coisa. Você sabe que como pessoas somos diferentes. E o fato de nós sermos diferentes, nós vamos ter inúmeras opiniões distintas. Se você é casado, você sabe disso. Se você tem filhos, você também sabe disso. E se você já está numa igreja, em algum ministério, e você está há algum tempo envolvendo-se na obra do Senhor, também você sabe disso, que nós discordamos muitas vezes. E ali, a palavra de Deus no capítulo 8, vai dizer, há um problema de alguns irmãos que achavam que é pecado comer carne, e outros que não é pecado comer carne, principalmente aquelas carnes sacrificadas aos ídolos, né? Porque uns diziam assim, não existe ídolos, então, como não existe ídolos e só existe um Deus, tudo que é sacrificado não é, nós não acreditamos nisso, então vamos fazer um churrasquinho sem problema nenhum. Tinham os outros que já falavam assim, não, gente, está sendo consagrado, aquilo não é de Deus. Lá na frente, no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer isso é a demônios, na verdade. E aí a orientação do apóstolo Paulo está dizendo, aquele que não tem na sua consciência, não se sente culpado por causa de comer carne, amém, glória a Deus por isso. Mas você evita de comer carne por conta de uma lei maior, que é a lei maior, o amor. Ou seja, que não seja que por causa de um pedaço de carne, você vai atrapalhar a vida espiritual de uma pessoa. Em outras palavras, ele está dizendo assim, nós precisamos sempre decidir e escolher entre aquilo que edifica uma pessoa e aquilo que não edifica. Ele vai dizer assim, existem questões que são suas e você guarda para você. Mas no âmbito público e de relacionamento da igreja, abrimos mão por amor e edificação às pessoas. É a coisa mais importante. Isso também equivale em qualquer relacionamento. Existem coisas no seu casamento que você pode até não concordar, mas você precisará respeitar. Deu para entender? Porque é a lei do amor. É a lei de que eu vou fazer tudo o que eu puder para edificar e fazer bem a sua vida. Então, este é um princípio. E aí, no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai colocar o exemplo da vida dele dentro disso que ele acabou de ensinar. E ele vai falar a respeito de uma questão financeira, né? Ele vai dizer que ele era apóstolo, e ele vai dizer que muitos ali não o consideravam apóstolo, questionavam o seu apostolado pelo fato dele, de repente, não ser um dos 12 que andou com Jesus, mas ele disse, eu sou apóstolo, eu vi o Senhor, ele se apresentou a mim e apresentei o evangelho para vocês com poder e autoridade. E se alguém não deveria ter dúvida do meu apostolado, são vocês, corintianos, esquecidos, em mente, né? Que estão ali se esquecendo das coisas. Já reparou que a gente tem uma memória muito fraca para as coisas boas? Já reparou? Para as coisas ruins, a gente lembra rapidinho. Né? Aquele que fez um negócio e tal, assim, quando é ruim. Quando faz coisa boa, a gente esquece. Né? O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu quero lembrar para vocês como eu apresentei o evangelho para vocês. Que foi com dores, com sofrimento e com manifestação de poder. Vocês são a minha carta de apostolado. Não deveria ter dúvida, corintianos ali, de vocês. Tinha que ser corintiano mesmo, né? Ali, o apóstolo Paulo vai dizer as razões pelo qual ele deveria ser sustentado financeiramente.
né? Ele vai explicar do Antigo Testamento, vai falar do Novo Testamento, vai falar do exemplo de Jesus, vai falar da ordem do Senhor, vai falar que outros apóstolos como Pedro tinham esse sustento, não somente ele, como também a família dele, do cuidado, e ele vai argumentar dizendo é de direito de todo aquele que trabalha na obra do Senhor em tempo integral de ser sustentado. E aqui, agora no capítulo número 15, capítulo 9, versículo 15, ele vai argumentar por que ele abriu mão desse direito. Ele diz assim: isto é o que você deve fazer. Mas eu, para não ser de escândalo para vocês, e eu estou dizendo para vocês o quanto eu abri mão de certos direitos por causa do Evangelho. E é sobre isso que ele vai compartilhar agora, a partir do versículo número 15. Vamos lá então, a partir do versículo número 15. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, do direito do sustento. Não estou escrevendo na esperança que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ou seja, se eu não pregar o Evangelho, eu vou ser infiel, porque eu fui chamado para isso. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Vamos repetir isso em voz alta? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Pelo próprio Evangelho, o apóstolo Paulo tem uma compreensão. Ele vai dizer assim, é muito interessante esta postura do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, lembra que Jesus disse para ela assim: Pedro, eu vou te dar um privilégio muito bacana para você. Perdão, Paulo, né? Você vai ter um privilégio. Eu vou te ensinar o que é necessário você sofrer por causa do meu nome. E ele foi chamado para pregar o Evangelho ao gentio, ou seja, a todo aquele que não era judeu. Era chamado dos estrangeiros, né? E ali o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, todas estas coisas que eu estou dizendo sobre os direitos que eu tenho, não estou falando isto porque eu estou reclamando alguma coisa. Porque, na verdade, eu não quero isto. Não me privem disto. Não me tirem este privilégio. É como se dissesse assim, olha, Jesus me amou tanto, me deu tanta graça, que eu tenho prazer nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa o apóstolo Paulo, o quanto ele agradece e se sente encorajado, de igrejas que ele dizia assim, não precisa me sustentar, mas a igreja dizia assim, como Filipos, por exemplo, mas não é bem assim não, né? Nós vamos sustentar o apóstolo Paulo, e depois ele diz assim, essa é a demonstração de amor que vocês tiveram por mim, foi extremamente maravilhoso e encorajador. Não é um homem que está sendo orgulhoso no sentido assim, não quero ajuda. Ele está dizendo assim, olha, eu estou colocando e decidindo apresentar o Evangelho, né? É como se o apóstolo Paulo se protegesse e dissesse assim, eu prego o Evangelho não por interesse, não é por uma questão de sustento. Eu estou pregando o Evangelho por uma questão de obediência e de chamado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, defendendo agora o direito de recusar o suporte financeiro por parte da igreja. Primeiro, por causa do amor que ele tem pelo Evangelho. Por causa do amor que ele tem pelo Evangelho. Eu tenho algumas coisas assim, eu confesso para vocês.
A Sueli sabe disso. Quando eu saio de férias, eu digo assim, puxa vida, eu estou de férias. Parece que quando eu tenho uma coisa meio emocional e psicológica, quando eu saio de férias, eu sou crente normal, né? Não tenho PR no meio, então eu sou um crente normal. Eu me sinto assim. Então, quando eu saio de férias e eu sirvo em qualquer igreja, e eu dou alguma coisa nas minhas férias, eu sinto como isso, e falo assim, puxa, isso é muito mais agradável do que se eu estivesse servindo como pastor. Por quê? Porque eu não estou recebendo nada para isso. Isto é voluntário. Eu estou fazendo porque eu quero. Isto é a minha oferta, a minha entrega. Isto me faz bem ao meu coração. Como me deixa feliz. Talvez é desse sentimento que o apóstolo Paulo está falando. Mas ele não está dizendo, não quero, por uma questão orgulhosa, porque você vai ver em outras passagens o quanto o apóstolo Paulo fez bem à sua alma, e ele vai dizer isso, que ali, pregando em Coríntios, ele fazia tendas, fazedores de tenda, vivia do seu sustento, mas também tinham outras igrejas que o ajudaram. Tanto é que na segunda carta de Coríntios ele vai dizer, outras igrejas pagaram o preço por causa de vocês, irmãos corintianos, por causa de vocês. E ele está apresentando a questão desta argumentação. Evangelho é uma questão de amor, de amor. Eu quero abrir o meu coração com vocês e apresentar alguns extremos que a gente tem vivido no Evangelho nos últimos 20 anos. Um dos extremos é aquele que muitos de vocês já têm visto na televisão. É pessoas que, em nome do Evangelho, líderes que atualmente fazem da igreja uma empresa particular, onde o Evangelho é apenas um produto, o púlpito é um balcão, o templo é uma praça de negócios e os crentes são consumidores. Há pastores que embolsam todo o dinheiro arrecadado da igreja para fins pessoais e se tornarem grandes empreendedores, acumuladores de fortunas e vivendo, sabe, desta forma como se a igreja fosse um grande negócio. Há muitos pregadores inescrupulosos que enriquecem em nome do Evangelho. Paulo tinha um comportamento totalmente diferente. Ele se recusou a aceitar o dinheiro daqueles para quem eles ministram. Ele queria que o Evangelho estivesse livre de qualquer obstáculo para avançar. O pastor Rick Warren, ele diz que uma das maiores alegrias da vida dele, pelo sucesso do livro Uma Vida com Propósito, que vendeu mais de 9 milhões, se ele ganhasse $1, então ele já teria, por cada livro, teria 9 milhões. Então ele ganhou bastante dinheiro. E uma das grandes alegrias que ele disse que ele teve, foi que ele, quando escreveu o livro, ele tinha 25 anos de ministério, e ele disse que ele reuniu a igreja, e ele disse assim, eu quero, diante de todo esse dinheiro que eu ganhei, a soma corrigida dos 25 anos de salário que a igreja me pagou, eu quero devolver isso para a igreja. Porque eu quero sentir liberdade. Quando alguma pessoa me perguntar quanto que a igreja paga você, porque você está fazendo por causa do dinheiro, por ser um homem público, ele queria dizer assim, eu não recebo nada. Eu estou fazendo isso por conta do amor ao Evangelho. Eu quero ter essa autoridade. É muito diferente, amados. A palavra de Deus, dentro do apóstolo Paulo, ela vai ter esses dois extremos. Esse extremo de gente que monta a igreja visando o negócio. No sistema batista, da nossa convenção, o pastor, por exemplo, eu nem cheque da igreja assino. Você sabia disso? Eu não assino. Né? Nem sei, confesso para vocês, quem dá dízimo, quem não dá dízimo, quanto tem. Eu só sei quando vocês também sabem o relatório de tudo aquilo. Eu e o pastor Paulo. Mas, lamentavelmente, a gente escuta de escândalos e escândalos de ausência de transparência. E isso tem entristecido, isso tem atrapalhado a mensagem do Evangelho. Mas também há um outro extremo. E não foram poucos colegas, pastores que eu tenho ouvido de dizerem assim, não quero mais estar no ministério.
E escuto, eu já tenho escutado inúmeros pastores. Quando eu falo em número, eu falo mais de 10, gente. Gente extremamente ferida pela igreja. Magoada. Porque eles estão numa postura que parece que estão mendigando na igreja. Cujos filhos estão passando necessidades. Cujas esposas estão ali, sabe, à mercê. A igreja, tendo condições de reconhecê-los, são verdadeiros mendigos. Gente ferida, e às vezes dizendo assim: eu vou ministrar, mas antes vou ter uma outra profissão, porque defender da igreja, nunca mais eu passo por essa humilhação. E às vezes há muitos vocacionados que temem, sabe, entrar no ministério de tempo integral, porque eles viram os seus pastores muitas vezes sofrendo demais em assembleias quando se discute os salários pastorais. Muitos traumatizados dizendo: eu não quero passar por um negócio desse. É um outro extremo. O que o apóstolo Paulo está dizendo nos versículos anteriores? Ele está dizendo, biblicamente, o obreiro é digno de seu salário. Ele é digno de dupla honra todos aqueles que ensinam a palavra. Porém, isto não pode ser uma proposta que eu já escutei de pastores que recebem salários de 70 mil reais por mês. Eu digo assim: Jesus amado, como assim? O que é isso? Né? Ainda que seja uma igreja enorme, cheia de condições, quantas igrejas estão sofrendo? Quantos ministros, quantos missionários? Quanta gente, como nós ouvimos aqui em Cuba, de pastores que, eu já ouvi isso, mais de 6 pastores que dizem que vão a Cuba, e eles dizem: a gente vai para Cuba e não tem como, eles dizem isso, não tem como você voltar com roupa de Cuba. Eles dizem isso, você só volta de Cuba com a roupa do corpo, porque tem gente que vai assim: por que você não veio na igreja? Porque não tem um calçado. E não vai muito longe, no Vale de Jequitinhonhas, sabe? O pastor Jeremias Pereira diz o seguinte, que ele leva doações em contêineres para lá, para o Vale de Jequitinhonhas, e ele não dá as roupas para os obreiros, pastores, diáconos e obreiros ali. Ele diz que ele pega 100 reais, né? Dá 100 reais para os obreiros, eles faz aquele brechique, sabe? Não é brechó, né? Aquele brechique assim enorme, de paletó, de roupa, de calçados, e coloca tudo a R$1, e os obreiros dizem que vão lá, e eles vão comprar com o próprio dinheiro que eles tiveram, porque eles dizem que é um negócio extraordinário, a alegria daquelas pessoas. Aí o pastor Jeremias diz assim: você, irmã, aquela irmã centopeia de 100 calçados, né? Diz assim: tem mulheres no Vale de Jequitinhonhas que andam mais de 20 quilômetros para ir na igreja, e elas não têm nem sequer um par de sapato. Lá, aqui no Brasil, não é só em Cuba, aqui no Brasil. Então, para mim, isso me incomoda, sabe? Isso é complicado demais entender isso. Então, há 2 extremos. Há o extremo da ausência de reconhecimento, né? De perceber que há obreiros que estão ali sofrendo e não desejam estar no ministério por conta desse sofrimento. E há outros que levam ao outro extremo. A Bíblia vai dizer assim: não é nenhuma das duas coisas. O apóstolo Paulo está dizendo: eu quero o direito de não receber, por causa do amor ao Evangelho. A segunda coisa que nós aprendemos está nos versículos 19 ao versículo 23. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, o servo de todos, o ministro de todos, é a mesma palavra. Para ganhar, olha, você vai ver qual é a intenção dele. Por que razão? Para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se tivesse sujeito à lei.
embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, ou seja, em cima do Pentateuco. Para que os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, lembre-se que ele falou no capítulo 9, quem são esses fracos? Está falando da consciência fraca, ou seja, daqueles que acham que tudo é pecado, que falta maturidade. É nesse sentido que ele está falando da palavra fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo é extremamente didático, né? E quando eu falo da palavra didático, ele parte, preste bastante atenção. O apóstolo Paulo era um homem que não fazia apenas uma exegeses da Bíblia, né? Falei bonito agora, a irmã Vilma sabe o que é exegeses agora, né? Não fazia uma interpretação, um estudo apenas da palavra. O apóstolo Paulo também fazia exegeses das pessoas, do seu auditório. Ele não desconsiderava a quem ele estava falando, quem era este público-alvo, né? De que forma ele alcançaria melhor o coração das pessoas. Há um alvo em comum. Qual é o alvo em comum? Levar a Cristo a maior quantidade de pessoas possível. E do ponto de vista didático, ele não muda a mensagem, mas a forma de como esta mensagem seria comunicada, ele sim estava atento e sensível aos seus ouvintes. Paulo não está falando aqui de uma vida dupla. Ele não está dizendo assim, olha, estou vivendo uma vida dupla. Não, não é nesse sentido. O que ele está defendendo é uma maleabilidade, uma flexibilidade ou adaptabilidade metodológica para apresentar o Evangelho em diversos contextos. Paulo, ele não estava dizendo que tudo que é na cultura é ruim. Não era uma transformação absoluta da cultura, mas era uma depuração, podemos dizer assim, da cultura, uma purificação da cultura. A ideia é que, assim como você viu o missionário, a importância de uma pessoa ouvir o Evangelho na sua própria língua, né, e da reverência japonesa de você, né, de você do cumprimento, de tirar os sapatos quando você vai numa casa japonesa, né, da cultura que você tem, ele está dizendo é necessário que os métodos de evangelização sejam flexíveis. De que forma nós vamos apresentar? Hoje pela manhã, o nosso grupo de primeiros passos ou de novos convertidos, a nossa classe, na EBD nós temos uma gincana missionária, começou hoje, apresentamos várias coisas diferentes. E nós falamos, por exemplo, de um grupo de motoqueiros chamados Ovelhas Negras, né? A ideia é que eles são ovelhas. E por que são negras? Porque elas se vestem de couro, aquela coisa, e fazem um trabalho de evangelização dentro daqueles grupos enormes que existem de motoqueiros. É uma ferramenta de evangelização. Então o evangelho, ele não pode mudar no seu conteúdo, mas na sua forma de comunicação
ele precisa estar sempre em adaptação, em observação. Ele ensinava de que nós precisamos ser sensível à cultura das pessoas, a quem pregamos, a fim de não criarmos obstáculos ao progresso do Evangelho. Há dois perigos quando se fala de evangelização. O primeiro é mudar a mensagem. E o segundo é engessar os métodos. Enrijecer os métodos. E essa tem sido uma das grandes questões. Quantas vezes escuto pessoas saudosistas? Bom, era aquele tempo das praças, quando a gente evangelizava. Vamos fazer isso de novo? Fala assim, podemos até fazer, mas a gente precisa perceber a eficácia disso. Está alcançando as pessoas ou, na verdade, está distanciando mais? Hoje, nós sabemos que uma das maiores ferramentas de evangelização é evangelismo por meio de relacionamentos. Todos os pastores e igrejas, eu tenho ouvido nos últimos 10 anos, fala da força que é evangelizar por meio de relacionamentos. Por isso que nós temos trabalhado muito em pequenos grupos, ou alguns chamam de células, outros chamam de estudos, discipulados, classes. A ideia de relacionamento. As pessoas estão cada vez mais isoladas, mais sozinhas, mais carentes, né? Cada um no seu mundo. As famílias estão cada vez mais estruturadas, as pessoas têm saído das pequenas cidades para as grandes cidades em busca do seu sustento, né? Há muita gente, por exemplo, aqui que está chegando de outros lugares, e quando nós nos propomos, quando nós trabalhamos esta proposta de evangelização por meio dos relacionamentos, apresentando Jesus, faz toda a diferença. Viu uma das pessoas no vídeo testificando, uma japonesa? O que ela disse do pastor? Perdi meu esposo. E o pastor Alexandre me ajudou muito a lidar com o quê? Com o luto. Você está entendendo? É o relacionamento, uma das grandes ferramentas que nós temos hoje. Você sabia que a maioria das pessoas escolhe primeiramente frequentar uma igreja por causa do relacionamento? Ela pode achar a pregação maravilhosa, ela pode gostar muito do culto, mas ela decide permanecer por conta do relacionamento. Ela é capaz de atravessar a cidade inteira numa comunidade local, numa igreja, onde ela perceba que há valor, significado e importância nos relacionamentos. Por isto, nós entendemos que é uma grande ferramenta de evangelização, né? A nossa capacidade de abrirmos espaço para conversas, para diálogos, para visitas, para compartilhar. Por meio disto e através disto, nós temos a oportunidade de apresentar o Evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Por causa do amor, eu falei uma linguagem em que da lei, o livre, o fraco, todos eles pudessem entender. Porque o meu alvo é alcançar o maior número de pessoas. Então ele abre mão do seu direito de suporte financeiro por amor aos pecadores. Por amor, primeiro ao Evangelho, depois por amor aos pecadores. E em último lugar, terminando, versículo 24 ao versículo 27. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Aqui ele está trazendo algo que era muito comum que eles sabiam. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim: vocês não sabem que numa maratona, numa corrida de 100 metros, nas Olimpíadas de 2014, é apenas um que ganha a medalha de ouro. É apenas um.
a ideia da competição, das maratonas. Havia um que ganhava a chamada coroa de louros. Aí ele vai dizer: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Em outras palavras, ele está trazendo uma metáfora do que é a vida cristã. Ele está dizendo, a vida cristã, ela é uma corrida. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você já viu como se corre maratona? É muito engraçado ver os inexperientes correndo maratona. Como que você conhece um inexperiente correndo maratona? Toca o sinal, sai que nem louco. O inexperiente sai numa velocidade, né, daquele desafio, né, na frente, aquela coisa toda. O chamado esquadrão de elite, ele começa uma maratona só no... Né, todo mundo, o inexperiente vai... Né, porque maratona é de 15, 20 quilômetros, é resistência. Né? Daqui a 1 quilômetro, o inexperiente não está aguentando mais. Ele já está se arrastando. Daqui a pouco o pelotão de elite só... Né? E quando que vai acelerar? Faltando os últimos quilômetros, aqueles nigerianos, né, dão uma velocidade, né, que você percebe de onde que ele tirou fôlego. A ideia de corra. A vida cristã é uma maratona. Como você vai começar, mas importante é como você vai terminar. Como você vai terminar? Corra de uma forma que você vai alcançar o prêmio. Versículo 25 diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Não é só no dia. Gente que são campeões e que ganham lá aquela que acontece no final do ano, a São Silvestre, eles estão treinando durante 6 meses. A dieta deles é altamente rígida. O treinamento é diário. Estas pessoas dormem regradamente. Elas cuidam. Elas têm uma competição que exige muito delas. Elas não estão vivendo de qualquer forma, se alimentando de qualquer forma. Elas têm uma vida o tempo todo vivendo em função daquilo que elas querem alcançar. Aí o texto vai dizer, para obter uma coroa que logo perece, que é a coroa de louros. Aquilo vai passar, aquilo vai se esquecer. Aí ele vai dizer uma coisa fantástica, mas nós o fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre. Nós não estamos, correndo atrás de coisas que vão perecer. Por isso que as nossas decisões, irmãos, não tem que ser no que eu gosto ou não gosto, no que eu acho ou não acho. As minhas decisões têm que ser baseadas naquilo que é eterno e naquilo que não é. Quantas pessoas tomam suas decisões nos seus sentimentos, nos seus achismos, naquela famosa frase, eu preciso correr atrás da minha felicidade, eu mereço ser, e por causa disso vivem uma vida que quando chega no final, como diz Salomão em toda a sua sabedoria, dizem assim, não tenho neles contentamento. Não tenho felicidade. Corri uma corrida, fiquei pelo meio do caminho. Né? Eu lembro nessa hora, a mãe da irmã Antônia, do irmão Abel, ouviu uma mensagem no CD que usei essa ilustração, eu nunca esqueço. Toda vez que ela me encontra, ela fala assim, pastor, aquela ilustração nunca esqueço. Que uma vez diz assim, que imagina a sua vida sendo comparada ao processo de subir uma escada. Você vive toda a sua vida. Chega no final da escada e você descobre que colocou a escada no lugar errado. Que frustração. Que dor. Não dá mais para voltar. Por isso ele está dizendo, corra.
Se um atleta se prepara tanto, sofre tanto, vive tanto por causa disso, nós também estamos numa corrida. Eu estou numa corrida e por causa do amor eu abro mão de todas essas coisas, me sujeito a tanta coisa por conta do Evangelho, porque o que nós estamos construindo é algo para a eternidade. É para a eternidade, não é passageiro. Por isso o versículo 26 vai dizer: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu sei para onde estou indo. Eu sei qual é o meu alvo. Qual é o meu objetivo. E aí ele vai dizer lá em Filipenses: por isso eu considero muita coisa como, aí tem uma palavra forte, né? Como esterco. Numa linguagem mais mineirês, né? Como titica de galinha. O mineiro usa essa expressão, né, irmão? Né? Aquela coisa como, sim, olha, sem valor. Aquilo, eu sou judeu, conheço, entendimento, todas aquelas coisas eu deixo para trás e prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Qual é o nosso alvo? Ser parecido como Jesus, viver como Jesus. Eu abro mão de todas estas coisas. Você sabe para onde você está indo? Sabe para onde você vai? Lembra que eu falei domingo passado, meio mórbido, aquela coisa, o que vão falar no seu funeral mesmo? O que vão dizer? Já pensou? O que vão dizer lá? Então, se eu digo assim, nossa gente, o que vão falar de mim? Faça essa pergunta para seu filho, para sua esposa, se você tem coragem. Aí você vai dizer, eu preciso mudar meu alvo, porque não é isso que eu quero construir na minha vida. Você sabe que eu já ouvi de um empresário, de um homem que trabalhou 30 anos aqui na GM, e quando você faz 30 anos, você ganha um relógio lá na GM, não sei se ainda continua ganhando, sabe disso, Sibidel? 25 anos, foi isso mesmo que ele falou, ganha um relógio assim bonitão. Aí ele falou que trabalhou 30 anos, ficou lá, aquela coisa respeitadíssimo, 30 anos da vida dele, e ele falou isso para mim com lágrimas, porque chegou a hora de mandar embora, que ele ficou, acabou, e ele dizendo assim, 30 anos dediquei na minha vida naquele negócio, me chutaram, ninguém se lembra mais. Ouvi de uma outra pessoa que trabalhou 14 anos numa firma, e fazia de tudo, e ela disse assim para mim com lágrimas, Paulinho talvez deve ter até ouvido isso, adoeci, ninguém nem sequer me ligou, falou nesses 14 anos. Aí eu pergunto, onde você está construindo a sua vida? Qual é o seu alvo? O apóstolo Paulo está dizendo, sabe qual é o consolo do apóstolo Paulo? Ele está dizendo assim, eu vou para a eternidade, e vocês são o fruto do meu trabalho, vocês também vão, porque vocês vão comigo para a eternidade. Este é o meu grande prêmio. Olha que versículo tremendo. Estou lembrando do pastor Gerson, que ele pregou essa mensagem no dia da minha posse, esse versículo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser, eu pulei, né? Versículo 26 ainda. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto, aqui ele vai usar uma outra ilustração, agora que ele vai usar a questão da batalha, das lutas, dos gladiadores ali. Eu não luto como quem esmurra o ar. Lembra do pastor Gerson, como quem dá socos ao vento. Sabe o que significa isso? Tem um monte de gente que está dando soco no vento. O que significa isso? Coisa que não vale a pena, vai acabar rapidinho. Eu não sou como aquele que dá murro no ar. Às vezes eu vejo e falo assim, está dando murro no vento. Não vai conseguir. Está construindo
algo que vai acabar rápido, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Por isso ele diz, eu recuso o suporte financeiro por causa do amor a mim mesmo, porque eu sei qual é o meu alvo. Não me tirem esse privilégio. Eu sou exemplo para vocês. Eu sou exemplo para vocês, irmãos corintianos. Vocês deveriam lembrar de tudo o que é o Evangelho. Vocês não estão compreendendo, porque é tanta briga no meio de vocês, lembrando do capítulo 3, que vocês estão lutando por conta do seu nome, por conta de grupinhos, por conta das suas opiniões, quando na verdade é a imagem de vocês que estão construindo, quando deveria ser a imagem de Cristo sendo construída na vida de vocês. Este é o nosso grande desafio de ser como Cristo, vivendo e correndo uma carreira que vale a pena, e não como quem esmurrar e correndo atrás de coisas que vão acabar tão rapidamente. Por isto, vale a pena investir em pessoas. Por isso nós falamos de missões, por isso nós falamos de vidas, por isso nós lutamos, por isso nós estamos aqui neste momento, ouvindo, para fortalecer a nossa alma e ser encorajado para não desistir no meio do caminho. Cristo, esta é a principal razão da nossa vida. Amém? Queria que